Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todas as pessoas que estão aí agora ouvindo esse áudio. Nós tivemos aí ontem a oportunidade de ter aí dois momentos aí maravilhosos na parte da manhã e também à noite, meditando aí sobre o livro de Isaías, né? Um recado, uma revelação que o Eterno, Soberano, Glorioso deixou para Israel. Só que quando nós, no século 21, estamos lendo a palavra Israel, já não podemos mais ler como aquele povo que estava vivendo lá. Mas o Israel hoje é todos aqueles que se rendem ao Messias. Então, quando você lê sobre Israel, você vai estar voltado para o ensino, você vai estar voltado para a direção, você vai estar voltado para o direcionamento da sua vida, entendeu? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Israel significa você que aceitou o Messias. E tivemos essa oportunidade ontem ali de mostrar o que Deus estava sentindo de Israel. E isso há mais de 600 anos antes do Messias vir ao mundo. Imagina hoje o que está acontecendo aí depois de mais de 2000 anos, vamos dizer assim. Agora, eu quero fazer aí uma pequena reflexão, né? Eu vou ler aqui e você vai encontrar aí nos cultos que foi realizado a explicação, tá? Mas eu quero frisar aí os parâmetros aí que eu não terminei de mencionar, que eu quero deixar aqui bem claro para você que assistiu, para você que teve no culto, eu quero deixar essa reflexão, né? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ó, que maravilha, hein? Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então, todo o livro de Isaías, todas as escrituras do livro de Isaías foram... a revelação foi recebida em todos esses reinados. Não foi assim rápido, demorou anos para chegar a esses 66 capítulos que você vai encontrar aí no livro de Isaías, né? Então, no versículo 2 diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha como é que está a nossa sociedade hoje. Para um pouquinho para analisar. Veja se a sociedade não está revoltada contra Deus. Muitos se dizem de Deus, mas andam fazendo coisas absurdas, como vendendo o seu próprio caráter, agindo, destruindo o seu próprio corpo, que é o templo do Sagrado Espírito Santo, vivendo uma vida de aparências. Na frente de uma pessoa é uma coisa, por trás é outra coisa. Pessoas que não têm temor a Deus, pessoas que não temem, não respeitam o próximo, pessoas que não amam a Deus. Veja se não é isso que está acontecendo nos dias atuais. Então, Deus está falando para Isaías, pede para eles ouvir os céus e dar ouvidos, ó terra. No versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só, o povo dele, o povo que chama por ele, o povo que clama a ele. O que significa clamor? Clamor é buscar socorro. Muitos chamam a Deus, mas não entendem que existe um caminho a se trilhar, um caminho a se percorrer. E muitas das vezes a pessoa
não valoriza, principalmente no fato dela entender mais o reino dos céus. Muitas das vezes ela não entende, ela pensa que vai chegar no reino dos céus, ela vai ficar tocando ali harpa ou flauta. Não, o reino dos céus é muito mais amplo do que o reino da terra. Se no reino da terra você já tem projetos, no reino dos céus, aqueles que forem salvos vão fazer parte dos projetos de Deus, que são muito grandes. Só por você ter ideia, ele formou tudo que você está vendo. Por exemplo, você quer uma dimensão mesmo do que você representa para Deus? É só você entrar dentro da sua visão microscópica de quem faz você viver verdadeiramente. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, mas o que está funcionando mesmo não é a parte de fora, não é a carcaça, mas são as células, o DNA, as memórias internas, os refluxos da minha parte, da minha parte, como é que se diz, neurologística, que estão dos meus neurônios que estão funcionando, dos meus nervos. Olha só que coisa ampla. Então, isso é a obra do Altíssimo. Então, quando nós chegarmos no reino da glória, muito mais amplitude nós vamos ter disso tudo. Mas por que se torna algo tão completo? Por que nós, seres humanos, não conseguimos ter essa visão? Porque foi tirado isso da gente. Os homens tiraram isso da gente e colocaram dentro de faculdades para só especialista estudar e receber um diploma de papel. Infelizmente, muitos não têm esse entendimento. Mas como é que uma tribo indígena está vivendo até hoje no meio do nada, numa ilha? Como é que pode isso? Você sabia que existe tribos que sobrevivem sem a presença dessa tecnologia dos homens? E quando os homens chegam perto dessa ilha, eles usam das suas técnicas, das suas flechas, das suas coisas. Quem é que dá aquela suporte para aqueles índios estar ali? Você acha que é o Satanás? Não, a Bíblia fala que Deus dá chuva tanto para as pessoas boas quanto para as pessoas ruins. Deus está em todo o tempo. O ser humano é obra das mãos de Deus, apesar que o homem foi misturado com a serpente, com a semente da serpente, né? Que é Satanás, o fruto de Satanás, os anjos caídos, que é outra coisa que a gente precisa também analisar, prestar bem atenção. Então, quando nós estamos aqui meditando sobre o livro de Isaías, você vê, até o boi ouve o seu possuidor, até o jumento ouve o dono da manjedoura. Porém, os filhos, né? Mas Israel, mas o povo, mas muitos de nós, vamos dizer assim, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta geração pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, olha só, povo carregado de iniquidade, veja aí, que iniquidade? Pessoas que só pensam mal, pessoas que não têm outro projeto a não ser conquistar bens nessa terra, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram, e em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Olha como é que está a vida desse povo que abandonou o mestre.
A filha de Sião, ou seja, a Nova Jerusalém, é deixada como choça na vinha. Choça significa povoamentos sem estrutura, né? Como palhoça no pepinal, olha aí. Como cidade sitiada, olha aí. Cidade cercada de inimigos. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. No versículo 10 do livro de 1 Isaías, do capítulo 1 de Isaías, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto. Isso aí já está na segunda pregação, que você vai ouvir e eu vou explicar. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Hã? Você sabe o que significava o sacrifício? O sacrifício, no judaísmo, representa purificação dos seus pecados. E eles faziam isso continuamente, mas continuavam continuamente no erro, na sua falha, nas suas mentiras. E aí ele diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus estava exausto. Ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também a festa de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma os aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondendo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Olha só, aí entra a parte que eu não falei com todos vocês e nem entrei na pregação que eu queria ter passado. Mas o tempo não permitiu. Mas agora eu estou deixando aqui para vocês tirar essa reprodução, essa dúvida que talvez está aí, né? Para que você venha ter um entendimento mais ampliado, para que venha te ajudar. É claro que essa palavra ela tem muito conteúdo. Não é isso que eu estou falando que vai ficar por aqui. Cada vez que a gente lê, Deus vai nos estar revelando mais coisas, porque assim é a palavra quando é lida de coração. Tanto é que nós temos que peneirar o que nós lemos, né? E no versículo 15 diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondendo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E que sangues são esses? Sangues inocentes. Muitas das vezes a gente mata uma pessoa levando para ela o ódio, levando para ela a mágoa, levando para ela uma natureza humana. Claro que tem muitas pessoas que elas querem ser tratadas como boazinhas, mas elas não aceitam que você leve a mensagem de vida para elas. Elas dizem que você está julgando, elas dizem que você está condenando, porém, na realidade, se você for ver, elas não querem mudar, elas querem continuar no próprio erro, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. E isso não sou eu que falo. Quantas vezes o Messias falou para aqueles que não queriam segui-lo? O que ele disse? Raça de víboras. Quem vos induziu a estar aqui? Como João também disse. Vocês estão condenados ao inferno. E o que fizeram com Jesus? Os sacerdotes
os fariseus tramaram para que Jesus fosse morto, ou seja, aonde Jesus se batizou, me perdoe, aonde Jesus foi consagrado, como no 8º dia de nascimento, aonde Jesus cumpriu as leis do judaísmo, aonde Jesus cumpriu os rituais, foi aquelas mesmas pessoas que os crucificaram no Calvário. Olha só como que a religião é uma desgraça. Por isso que nós temos que se esvaziar. Nascer de novo é se limpar de religião. É abandonar tudo. Por isso que há esse conflito muito grande dentro de você. Por isso que há essa muitas das vezes, uma dúvida dentro de você. E para que Deus ele venha falar no seu coração, você precisa se esvaziar. Você não pode ter... Você não pode dizer que é da direita ou da esquerda. Não, você é de Cristo. Quem é de Cristo é de Cristo. Quem é do Messias é do Messias. Então, ele virou as costas, pelo que quando estendeis as mãos, porque isso era um ato dos hebreus, estender as mãos aos céus, né? Pedindo, orando, né? Então, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No versículo 16 diz assim: lavai-vos. Aí, olha como fica fácil a interpretação desse versículo. Como fica fácil a interpretação. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Ou seja, por mais que você esconda do marido, da esposa, por mais que você esconda dos seus filhos, por mais que você esconda de todos que estão ao seu redor, você não consegue esconder de Deus. Ele está dentro do teu DNA, ele está dentro do teu curto-circuito, ele está dentro dos teus nervos, ele conhece tudo. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Ele é Deus, ele é eterno, ele é glorioso, ele sabe de tudo. Por isso que ele disse para Caim: o teu desejo será contra ti. Antes de Caim matar Abel, ele falou: o teu desejo será contra ti. Então, cumpre você dominar. É simples. É muito simples. Eu não estou aqui para fazer aqui vamos dizer assim, eu não estou aqui para fazer uma alusão ou uma ilusão. Eu estou aqui só para mostrar para você como é simples. E olha só o que ele diz aí, Ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Ou seja, onde que estão os nossos atos? No nosso coração. Primeiro pensamos para depois agirmos. Filipenses capítulo 3, se eu não me engano ali, fala em que pensar. O que você pensa é o que você vai fazer. O que você pensa é o que você vai fazer. O que você pensa é o que você é. O que você pensa é o que você é. Às vezes você quer mostrar para todo mundo que é uma coisa, mas não é esse o pensamento que está dentro do teu coração. Por isso que nada vai dar certo na tua vida. Você está dividido. Quando a Bíblia fala no livro de Filipenses que é para a gente andar inteiro, é corpo, alma e espírito. O que tem que estar dentro do espírito tem que estar dentro da alma, o que tem que estar dentro da alma está dentro do corpo. E não é isso. Tem muita gente que está na igreja não porque quer, mas porque precisa de um milagre, precisa disso, precisa daquilo outro. Ou seja, querer Deus é uma coisa totalmente diferente. Querer Deus é fazer a vontade dele além das nossas necessidades, é estar disposto a abandonar tudo por ele. Simples. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, a natureza de Adão e de Eva está dentro de nós, o mal e o bem. E aí está, cessai de fazer o mal. Quem é que eles estavam alimentando? O mal estava sendo mais alimentado, mais do que o bem.
Eles faziam bem? Faziam bem, mas o bem era mínimo, mas o mal era inconstante. E é assim que Deus tem visto muitas pessoas. É isso que você tem que pesar. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. E muitas das vezes a gente fazemos o mal quando reclamamos. Às vezes a gente faz o mal quando a gente olha para a nossa situação e acha que não tem jeito. Mas nós estamos aqui para passar por essas provas mesmo, por essas lutas. O nosso reino não é esse mundo. A nossa glória não é esse mundo. No versículo 17, para encerrar, e o que eu queria deixar bem claro aí para todos, que diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça e repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Mais uma vez, aprendei a fazer o bem. No versículo 16 ele diz: cessai de fazer o mal. E no versículo 17 ele diz: aprendei a fazer o bem. Acabou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não fazer o mal para o teu próximo. Como que você não quer o mal para você? Fica aí essa dica para todos os meus irmãos que têm acompanhado as mensagens. E eu espero estar ajudando vocês de alguma maneira. Um abraço e até uma próxima oportunidade.